com uma responsabilidade muito grande. Vou falar para minha sogra, para minha cunhada, para minha amiga. Aí depois vocês vão perguntar para ela se eu aprendi o falso. Não pergunta não, como você Bom, então quando a Iraci me mandou esse tema, remorso e arrependimento, né? Eu fiquei pensando sobre ele e assim, é um sentimento muito próximo de nós, né? Porque vira e mexe a gente se vê aí com esse sentimento, né? E eu fui buscar lá no dicionário o significado dessas palavras. Então, o remorso é o abatimento da consciência que percebe a consciência, quando percebe ter cometido uma falta, um erro. E aí eu vi que o sinônimo de remorso é arrependimento. Então é esse sentimento que a gente fica quando a gente pratica algo que a gente sabe que não está de acordo com os ensinamentos de Jesus, né? Porque lá no Livro dos Espíritos tem a pergunta, como que a gente sabe, né? Que está certo ou que está errado, né? É porque as leis divinas estão gravadas na nossa consciência. E aí, partindo disso, eu fui lá no Livro dos Espíritos, porque quando a gente fala de remorso e arrependimento, a gente acaba pensando em julgamento, né? De julgamento. E aí a gente tem assim a ideia de quem nos julga, né? E às vezes a gente desenvolve uma ideia de que o julgamento é feito por Deus. Porque na nossa cabeça, de uma concepção que a gente tem de Deus, que é uma concepção que nos acompanha desde que nós começamos a reencarnar, é de um pai duro, de um pai bravo, né? De um pai que não acolhe, um pai que castiga, não é? Tanto que os nossos pais acabam muitas vezes reproduzindo esse modelo de severidade, né? Então lá nos atributos da divindade de Deus, lá no Livro dos Espíritos, ele coloca os atributos de Deus, que eu quero dizer as características de Deus, né? Então Deus é eterno, né? Ele é imutável, né? Quer dizer, ele não está sujeito a mudança. Ele é imaterial, quer dizer que a natureza dele difere de tudo que a gente chama de matéria. Ele é único, não tem ninguém como ele, quer dizer que o julgamento dele também é único, né, gente? Não é? E aí a gente se pega muitas vezes colocando em Deus formas de julgamento como a nossa. A gente humaniza o nosso Pai, né? Ele é onipotente, e ele é soberanamente justo e bom. Então eu fico pensando que Deus, como ele é soberanamente justo e bom, ele é diferente de tudo aquilo que a gente entende de justiça e bondade. Então, eu realmente acredito que nós não temos capacidade de entender como é a bondade do nosso Pai. Nós apenas tentamos, né? No Livro dos Espíritos fala para nós que nós não temos condições de caracterizar, né? De definir isso. Então ele fala lá que a sabedoria providencial das leis divinas se revela assim nas mais pequeninas coisas como nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça e nem da bondade de Deus. Então aqui eu quero pedir a vocês que nesse momento a gente tire da nossa consciência, do nosso sentimento, toda a ideia de julgamento do nosso Pai que nós trazemos até aqui. Que a gente não pense mais nesse Pai bravo, que castiga, que faz com que nós paguemos por tudo aquilo que nós fazemos, assim como a maioria de nós fizemos com os nossos filhos, né? Você subiu, você quebrou, agora você vai sentar, aí você vai pensar sobre isso, né, Biel? E aí, eu busquei, pensando nisso tudo, quando a gente pensa em remorso, em arrependimento, em Deus, nós não vamos falar desse assunto já de cara, não. Eu fui buscar lá na introdução do nosso lar
introduções dos livros do André Luiz, elas são assim, de uma riqueza muito grande. E a do Nosso Lar, para mim, é uma das mais maravilhosas. Quem já leu? Já leu? Lembra? Ele fala que o André Luiz vem contar para nós que a maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a nossa própria consciência, na qual edificamos os céus, estacionados no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal. Vem lembrar que na terra é oficina sagrada e que ninguém a menosprezará sem reconhecer o preço do terrível engano a que submeteu o próprio coração. Então, o que ele fala? Que quando a gente desencarna, nós nos deparamos com a maior verdade, que é a nossa consciência. E todos os atos que nós fazemos, que nós temos aqui na Terra, estão gravados em nós mesmos, no nosso perispírito. O Haroldo, ele fala que é como se todas as nossas conversas de WhatsApp estivessem num quadro enorme para todos que quisessem vir. Aí nós não conseguimos mais esconder nem de nós mesmos e nem daquelas pessoas que podem ver, né? Se eu encontrar meu sogro lá, ele vai ver, né? Lógico, tem um espírito que a gente já sabe que está numa esfera superior. Mas talvez se eu encontrar um espírito que está numa esfera mais inferior que a minha, ele não consiga ver, mas eu consigo ver. E é nesse momento que a consciência do espírito, ela se vê. Ou, na maioria das vezes, envolta por arrependimento daquilo que ela fez, daquilo que ela deixou de fazer. Esse arrependimento, ele pode se dar em qualquer etapa da vida, mesmo encarnados. Não é só lá, né? Mas assim, tinha uma pessoa que participou da nossa mocidade, o seu Luiz Bevilacqua, não sei se vocês conhecem. Ele brincava muito que quando a gente desencarna, tudo toma uma proporção maior. O amor fica maior, o ódio fica maior, o arrependimento fica maior, não é? Porque é nesse momento em que a gente entra em contato com as consequências de tudo aquilo que nós fizemos aqui na Terra, né? Não só neste momento, mas um período, né, que nós estamos tomando consciência daquilo que nós fizemos. E aí, eu fui lá no Céu e Inferno, no capítulo 7. Lá nós temos um item que chama Código Penal da Vida Futura. Então ele fala lá que a alma sofre todas as consequências de suas imperfeições. Tudo aquilo que a gente tem de bom reflete na nossa alma. É isso que eu estou dizendo aqui. Então, por exemplo, quando a gente... Ele fala muito assim, que as imperfeições e o sofrimento estão intimamente ligados. E à medida que o espírito se depura, ele se torna um espírito mais feliz. Eu fiquei pensando sobre isso, né? Não quer dizer que ele não vá ter problemas e nem que ele vá sofrer dificuldades. Não é isso. Porque se a gente for pensar nos maiores espíritos que já passaram pela Terra, Francisco de Assis, Paulo de Tarso, Chico Xavier, todos passaram por dificuldades. Todos passaram por dificuldades, não é? Mas são espíritos que se depuraram e nem diante das dificuldades eles ficaram infelizes, não é? Tem uma história do Francisco de Assis que esses dias eu vi uma palestra. Ele estava andando ele e um padre, né, lá da Irmandade, lá, eu não sei como que fala lá, frade, né? E eles iam num convento. Só que estava muito frio, estava nevando e tudo, e eles chegaram lá e bateram. E aí veio o padre e falou: o que é? Ele falou: eu como Francisco. Eu falei: não é? Nunca ele viu aqui, não é não. Tá, fechou a porta, deixou os dois de fora. Nesse momento, Francisco de Assis começou a pular, você sabe essa história? Pular e cantar de felicidade. E aí o coleguinha falou: como assim, irmão?
imperfeições, quer dizer, sofrimentos, dificuldades não estão ligados à tristeza. Então, lá nesse livro, o Céu e Inferno, ele fala que a felicidade e a infelicidade estão ligadas, inerentes ao grau de depuração ou imperfeição dos espíritos. Então, quanto mais perfeito, mais depurado, mais feliz. E quanto mais imperfeito, mais imperfeição, mais sofrimento. E ele falou uma coisa interessante: um espírito que tem, por exemplo, 10 imperfeições, ele sofre mais do espírito que tem 3 imperfeições. Por exemplo, eu devo sofrer muito mais do que minha sogra. Muito mais que a Juliana. Meu sofrimento é muito maior, né? Não é mentira, não é verdade. Não é? Então, assim, à medida que essas imperfeições vão diminuindo, eu vou exemplificar: a impaciência, né? A falta de educação, né? Essas coisas aí que, como dizia um palestrante lá da minha cidade, não é daqui de Uberlândia, é tudo lá de Jandurina, que ninguém tem. Então, quanto mais qualidade, mais fonte de gozo, não é? Por que eu estou falando isso? Porque a justiça de Deus, o que ela determina? Que as penas são proporcionais às imperfeições. Porém, não é Deus que determina esse dado. Não, somos nós. Através deste sentimento, remorso e arrependimento. Então, vamos supor não, vou contar uma história para vocês. No livro Ação e Reação, esse livro ele começa, quem já leu? Já leu? Ele começa com uma oração de uma menina de 15 anos, que a mãe dela tinha desencarnado. E a madrasta estava numa cama com depressão. E aí, por que ela estava com depressão? Porque o filho da mãe, né, tinha desencarnado a companhia dela. E ela entrou em depressão. A madrasta, né? Só que tem um detalhe: a obsessora da casa era a mãe. Era a mãe. E essa oração bateu direto no Clarencio, no início do nosso lar. Que, né, teve um problema ali para ser resolvido, porque aquela mãe não podia ser resolvida. Não podia ter resolvido. E aí, tudo se resolveu, tudo levou um total do livro 2 anos para ser resolvido. E aí, essa mãe, essa madrasta, a criança tinha desencarnado porque ela não gostava muito do menino, ela tinha ciúmes dessa criança. E aí, o menino foi para o plano espiritual, numa revolta enorme. Agora vocês imaginam, a mãe, olha para vocês verem como que funciona a cabeça de quem ama doente, né? Um amor doente. Ela estava brava com a mulher, sendo que o filho dela já estava no plano espiritual, era só para ele ficar com o menino, né? Não é? Ela estava brava com a mulher. E eu sei que esse menino chegou lá numa revolta muito grande. O livro conta a história desse menino no berço, uma criança revoltada, e ele teve que retornar à terra, como filho da madrasta. Mas não ficou muito tempo. Foi uma criança doente, porque quando ele voltou, quando ele desencarnou pela primeira vez, ele continuou com os problemas respiratórios, do engasgo. E aí, quando ele nasceu, ele desencarnou de novo de engasgo. Porque ele tinha débitos fortíssimos nessa área. Ele era um espírito devedor, então ele não estava aqui por acaso. Ele levou 2 encarnações para se ver livre desse problema, né? Então, por que eu falo isso para vocês? Então, o espírito, ele sofre pelo mal que ele pratica. Porque a sua atenção, a partir do momento que ele toma consciência de todo o mal que ele pratica, ela está voltada para aquele mal, para as consequências daquele mal. E é uma fixação mental mesmo do espírito. Então, o arrependimento, ele é parte importante do processo.
Porque através do arrependimento, o Espírito expia o mal e depois ele repara esse mal que ele fez. Mas nós precisamos entender que o nosso arrependimento, ele não pode demorar muito, nem encarnado, nem desencarnado. Aí eu vou lá para aquele livrinho, toda vez eu trago ele aqui para vocês, o Pensamento de Vida. Ele tem um capítulo inteiro que fala de arrependimento. Arrependimento e culpa. Porque se a gente se demorar muito tempo nesse arrependimento, ele vai se tornar uma culpa e ele vai nos adoecer. Ele vai nos adoecer. Então ele explica que o arrependimento incessante, que a ideia incessante de arrependimento que o Espírito tem, ela vai se transformar numa lembrança amarga. Por isso que é muito importante, eu já falei isso aqui outras vezes, nós nos livrarmos dessa culpa encarnada que nós temos. Sabe aquela coisa, quando você faz uma coisa, você fica se culpando, e você não se perdoa, e você volta naquele pensamento? Nós precisamos urgente começar a trabalhar na reparação do mal e de nos perdoarmos a nós mesmos. Nós possamos nos reconciliar conosco mesmo e com o nosso próximo, a quem nós prejudicamos. E aí eu peguei e fiz isso aqui, eu fiquei pensando, falei, gente, tem uma bocada de gente que eu preciso reparar. Tem uma fila, né? Antes que a gente se encarne. Por quê? Porque essa lembrança, ela causa um abscesso mental. E ela envenena-nos aos poucos. Olha que interessante. A culpa e o arrependimento, quando a gente se demora muito nesse processo, ele se torna uma doença. Como se fosse um imã. Através das atividades, nós nos conectamos a todos encarnados e desencarnados da esfera terrestre, que seja culpa e arrependimento. Isso não vale só para a culpa, isso vale para todo o sentimento todo. Se você ama, você se conecta com todas as mentes que amam. É interessante, esse livro é um livro que o Mano eu trouxe, eu acho que eu já falei isso aqui. Quando pediram para ele um livro de algum parecido com algo que eles estudavam no plano espiritual, ele trouxe esse livro. E ele tem umas informações muito poderosas, muito importantes, né? Então, essas energias, que ele chama de energias dilacerantes de desgosto. E aí a gente começa com aquelas argumentações silenciosas de pesar, sabe? Isso se dá encarnado e desencarnado. E aí esse pesar, ele inicialmente é para nós. Nós alimentamos esse pesar, e aí a gente começa com uma mágoa, depois passa por uma irritação, que é para a gente, e depois é para o outro. A gente joga para o outro. E aí, a gente começa a fazer meio que uma metamorfose, uma imaginação de culpa. E aí, gente, começam os processos obsessivos. É um dos pontos, nós temos vários, mas é uma porta aberta à obsessão. Nós precisamos começar a entender que nós fazemos o que nós podemos. Que naquele momento nós demos o melhor de nós. Ontem, eu vou contar uma coisa muito breve. Eu tive uma discussão com a minha filha. E assim, ela começou a me colocar a culpa até do fato dela comer muito. Um pouquinho, né? E aí eu falei, nossa, olha aí, eu estou sendo provada um dia antes. E aí eu falei para ela, olha, eu tenho a responsabilidade de culpa nisso aí. Aí ela me pôs culpa de outras coisas. Eu falei, mas isso aí não. Você precisa olhar a sua consciência, olhar as suas tendências, o que te levou a isso aí, porque não, pelo menos agora nessa encarnação não deu. E nós precisamos começar a pensar isso. Porque esse juiz interno que fica na nossa cabeça, não estou falando que a gente não tem que se arrepender. Claro, é o primeiro passo para que possamos expiar o mal que fizemos, mas nós não podemos entrar nesse pontinho negativo que nos desequilibra e gera uma desarmonia orgânica
orgânica, a partir daí, gente, a obsessão já vira orgânica. Aí você vai desenvolver já uma doença. Aí você já desenvolve uma doença. E aí é aquela coisa, né? Nossa, gente, eu tenho uma dor na minha coluna que não sabe por nada. Não é? Certeza. É uma expiação, sim. É uma expiação de um mal que eu posso ter feito. Mas até que ponto, se a gente se perdoa em vida e repara o mal que fizemos, isso não será levado para outra encarnação. Não é mesmo? E aí, essa noção de culpa, ela vai agir nos reflexos incessantes da região da nossa alma. Olha para vocês verem o tanto que isso é profundo. Quer dizer, eu saí do meu dever, eu tenho arrependimentos. E esses causam resultados atrozes, que demoram várias existências, assim como foi falado no livro, nesse livro aqui, né? Então, ele fala aqui para nós, no pensamento em vida, que cair em culpa demanda humildade. Já é humildade, porque se você se sente culpado por algo que você fez, você precisa ser humilde. Quantas pessoas que a gente conhece que não reconhecem o mal que fez, não é? Então, já é o primeiro passo. Mas, para isso, para que a gente possa continuar os nossos processos de reparação, nós precisamos ir além, não é? Porque ele fala que o arrependimento é o primeiro passo para a regeneração, não é o único, sendo a expiação e a regeneração condições necessárias para pagar os traços de uma falta e suas consequências. Então, reconheci aquilo que eu fiz, me ponho disponível para expiar e numa encarnação possível, uma próxima encarnação para reparar. É aquela história da cerca, né? Que o Chico, acho que é o irmão X, né? Humberto de Campos. Ele fala que tinha lá dois irmãos. Você sabe, Adalto? Dois irmãos. E eles tinham uma fazenda. Um dia estavam caminhando naquela fazenda e aí o irmão olhou para aquela cerca e tinha um riacho do outro lado. Ele falou, vou mexer nessa cerca. Isso aí é meu. Aí mexeu na cerca. Teve uma confusão lá, a família veio e matou o rapaz. Chegou no plano espiritual, que isso? Meu filho, olha o que você fez. Para que isso? Porque essa... Nossa, mas não era isso? Pois é, agora como é que eu faço? Bom, agora você vai nascer do outro lado, você vai voltar a cerca do outro lado. Nasceu na família. Estava um dia andando na fazenda, botou o olho e falou, vou voltar essa cerca. Não, mas eu não real. Não, vou voltar essa cerca. Nossa, foi lá e pá, voltou. O que aconteceu? Morreu de novo. Chegou do outro lado. Mas não é possível. Ela já está vindo duas encarnações, não é possível. É possível, meu filho. Você vai voltar e você não mexe nessa cerca. Aí ele já ia provar, né? Você vai voltar e você não mexe. Tá, voltou um dia caminhando e já teve a ideia. De noite sonhou e falou, o mentor falou para ele, você não vai mexer nessa cerca. O mentor veio, olha, a gente tive um problema, chega, acabou, acordou no outro dia, foi caminhar com o irmão pelo amor, você não fala dessa cerca não, acabou esse assunto. Não quer saber dessa cerca. Venceu. Não é? Mas foram 3 encarnações. Agora vocês imaginam. É o que eu sempre falo, nós somos espíritos altamente endividados. A verdade é que nós somos. Uma cerca causou isso tudo. Agora vamos imaginar nós, né? Então aí eu vou lá no finalzinho desse livro maravilhoso aqui, que é o Céu e o Inferno, que ele fala para nós sobre a expiação, a reparação e o arrependimento. Reparação se opera fazendo-se o que se deveria fazer e não foi feito. Cumprindo os deveres desprezados, as missões não executadas, praticando o bem em compensação ao mal praticado. Isto é, tornando-se humilde se for orgulhoso, amável se for austero, caridoso se for egoísta, benevolente se for perverso, laborioso se for ocioso, útil se for inútil
moderado se foi exemplar se foi mal. É assim que o Espírito progride, aproveitando-se do próprio passado. Então nós não sabemos o que nós fomos, nós não sabemos os débitos que a gente tem, né? Sabemos através da observação das nossas tendências, né? Então, já caminhando para o final, que a gente entenda que somos todos espíritos matriculados na escola do bem. Precisamos fazer tudo isso aqui que foi dito, porque nós não sabemos se a gente fez o mal, se a gente foi austero, geralmente todos nós somos isso, né? Egoístas. Então vamos ser de tudo um pouquinho, né? Assim, então vamos nos esforçar para reparar o mal que fizemos, as pessoas que estão do nosso lado, porque se está do nosso lado é porque nós temos responsabilidade, né? Foi alguém a quem nós negamos amor, quem nós negamos atenção, negamos entendimento, não é? Negamos alimento, está lá outro falando que eu não morto eu, né? Eu até se eu fechar as panelas embaixo da mesa, então é isso, né? Muito obrigada, foi isso que eu entendi. Obrigada pela atenção de vocês.